Boa noite, estamos ao vivo. Vou convidar a Rafa aqui. E Rafa, boa noite, Ingrid. Nosso cabelo aqui, né? Hoje nós vamos fazer uma live bem bacana. Já já eu falo o tema. Convidei, Rafa. Se não aparecer para você aí, pede para entrar. Isso aí eu aceito aqui. Tá calor aí? Hoje eu tô num cenário diferente. Tem um piano ali atrás. Pede para entrar, Rafa. Porque tá tendo jogo, a molecada tá tudo lá na porta de casa ali. Tá assim, uma coisa terrível. Eles estão impossíveis gritando. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Rafa de novo. Convidei de novo, Rafa. Aê! Boa noite, Rafa. Agora Bem, ficou preto. Não tô te vendo. agora sim. Você tá me vendo Olha, dessa vez? adivinha, é óbvio que não, né? Eu vou ter que comprar um Outro. celular novo por conta dessas nossas lives, porque olha, tá Então, difícil. compre. Compre um iPhone que você não vai se arrepender. Olha, tentação de comprar um iPhone, né? E no Menina, nosso caso, né, Jana, falando a verdade, nem é luxo, né? A não. gente até precisa, né? Eu esse daqui, outro, que é o que eu tava usando, eu falei que era o celular do Homem-Aranha, né? Ó, todo arrebentado. Eu falei assim, ele vai ter uma morte súbita, já já eu vou ficar. Eu tive que comprar um. Aí eu comprei logo um iPhone, porque, né? Faz diferença. É, faz. O nosso trabalho faz muita diferença. Bem, não estou te vendo, Mas eu tô mas te. boa noite. Eu espero que todos vocês estejam me vendo. O problema realmente é com o meu celular, gente, porque é a nossa terceira, quarta live e eu não consigo. E depois eu vejo que estávamos aí as duas. É, Então o problema sou eu mesmo. é por aí. E, pessoal, hoje nós vamos falar de alopecia por tração e a cicatricial, que é uma consequência, né, da tração, né? Então, eu vou começar aqui pela tração, Rafa, porque eu falo que os alongamentos são uma coisa que me incomodam muito, né? Eu falo assim, gente, quando Deus fez a gente, quando ele fez o meu couro cabeludo, o meu folículo para aguentar o peso do meu cabelo, da quantidade do meu cabelo, né? E aí, quando você coloca um alongamento, você está colocando um peso a mais, né? No seu folículo piloso. É a mesma coisa que eu fazer uma caminhada, só eu sozinha, e fazer uma caminhada com peso no pé, né? Então você vai fazer mais força, né? Então, quando a gente fala aí dos alongamentos, a gente fala da alopecia por tração, né? A alopecia por tração, ela é uma alopecia causada por penteados, né? Então, lembra quando a gente era pequenininha, que a nossa mãe fazia Maria Chiquinha na gente, assim, que a gente ficava até japonesa? Eu lembro porque minha mãe fazia isso. E ela prendia o meu cabelo com elástico de roupa, né? Então, ela segurava, fazia aquela Maria Chiquinha. O cabelo era duro, tadinho, né?
E daí amarrava, dava um monte de volta assim no elástico e dava um nó, né? Aí a gente ficava assim, né? O Botox já existia naquela época, né? Verdade, né? A gente ficava tudo puxado. Então, assim, fazia, era todo dia Maria Chiquinha para ir pra escola, que era para não pegar piolho, né? Porque os piolhos gostavam muito de mim. Eu também. Sou Ah, uma Maria Piolenta. nossa, Até hoje eu pego. era muito piolenta. E aí, a alopecia Eu por sou. você Eu ainda sou piolenta. Vou falar a verdade pra vocês. Eu peguei piolho no meu não aniversário. acredito. Um pouco antes do meu aniversário, em novembro, eu peguei piolho. Nossa, o piolho ainda Fui muito é fácil, piolenta. o problema é a lêndia, né? Não, eu tirei, mas eu peguei piolho em novembro, um pouco antes do meu aniversário. Eles Sou não muito gostam, piolenta. não, graças a Deus. Então, a alopecia por tração ela é uma alopecia causada por penteados. Então, o rabo muito apertado, aquelas tranças rasteirinha, né, muito apertada, o alongamento, qualquer tipo de alongamento. Então, o alongamento, o amarradinho, o de cola, o de tela, qualquer tipo de aquele ponto, esqueci o nome do ponto, né? Então, qualquer tipo de alongamento pode causar a alopecia por tração. E ela pode afetar adultos e crianças, né? Então, eu fiz aqui uma cola, né? Eu e as minhas colas. Você e suas E a colas. alopecia por tração, ela pode ser classificada. Então, tem duas classificações. A que ocorre quando acontece um acidente. Então, a gente vê muito acidente lá no Amazonas, né? Que as meninas andam muito de barco e, às vezes, o cabelo prende no motor do barco e arranca, faz um escalpo, né? Isso é uma alopecia por tração. Tracionou, arrancou o cabelo e aí pode entrar na cicatricial, que Oi, daí prima. depois sobre a cicatricial. E temos a crônica. Então, a alopecia crônica ela é causada pelos penteados, né? E ela pode ser reversível, quando a gente desinflama esse couro cabeludo, e ela, ou pode ser irreversível, no caso do acidente, ela é irreversível, né? E ela, ela tem alguns sintomas, né? Então, um dos sintomas, eu vou elencar aqui os sintomas, que é o enfraquecimento do cabelo. Então, o cabelo vai ficando fraquinho, até porque você imagina esse cabelo preso o tempo inteiro molhado, né? Então, é um cabelo que não seca. Então, o que acontece com roupa que não seca? Ela apodrece, né? Exatamente. É a mesma coisa. Então, o enfraquecimento do cabelo, a coceira no couro cabeludo. Então, quando a gente prende, fica muito tempo assim. Às vezes fica 2 dias com o cabelo preso. Quando a gente solta, eu pelo menos sou assim. É uma coceira no couro cabeludo, uma coceira, uma coceira, uma coceira. Até lavar e o couro cabeludo voltar ao normal, né? A inflamação pode causar foliculite, né? Que é o cabelo encravar. A descamação no couro cabeludo, a queda principalmente frontal aqui, né? Então, a gente percebe, principalmente nas meninas negras que usam muito a trança, né? Então, você pode perceber o tanto que a testa vai crescendo. Eu observo muito na filha do Jair Rodrigues, esqueci o nome dela. Luciana Luciana Mello. Mello. Você pega uma foto dela jovenzinha e pega hoje, a linha do cabelo dela tá assim, quase na cabeça. E a gente percebe que ela usou muita trança, né? Então, isso também pode causar esse aumento da linha frontal, o alargamento da divisão da repartição. Então, quando a gente reparte o cabelo aqui assim, ó, a gente começa a ver a linha, né, da repartição aumentar. E um desconforto no couro cabeludo devido ao suor, né? Também aumenta, porque você imagina, quem usa alongamento, quem usa trança, a cabeça não transpira, né? E aí aquele suor que a gente... Não é que a cabeça não transpira, né? Não evapora, né? Então a cabeça transpira, mas não evapora, fica ali aquele suor retido
ali no couro cabeludo, né? Ela pode ser temporária, mas pode levar à perda permanente, se não for detectada a tempo, né? E aí tem os estágios, se a gente detecta isso no estágio inicial, a gente consegue reverter, né? Mudando os hábitos e utilizando-se da terapia capilar, né? Então, dentro dos tratamentos da alopecia por tração, a gente tem os tratamentos médicos, aí já é para um grau mais avançado, aí entra com antibiótico, né? Entra com os medicamentos via oral, pode entrar até com finasterida, espirulolactona, que é um palavrão oral. Espirulolactona. Eu não consigo falar isso rápido. Acostuma, daqui a pouco já. Aí a gente tem aí os suplementos, né, via oral, que daí o suplemento é mais fácil do paciente encontrar na farmácia de manipulação. A LED terapia e o laser, né, também vão entrar aí como uma ferramenta. Os tratamentos tópicos, que daí a gente entra com os sérums, os tônicos, né, minoxidil, finasterida, fator de crescimento, né. A terapia de PRP, que é o plasma rico em plaquetas, mas como o PRP, ele é um fator de crescimento, a gente também consegue induzir o fator de crescimento microagulhando ou até no tônico também, né? Então, a terapia capilar, ela pode induzir o fator de crescimento via microagulhada também. E aí, nos casos muito avançados, aí seria caso para transplante mesmo, né? Fazer o implante aí se a pessoa tiver área doadora, né? Aí, Jana, a gente entra numa briga boa. Uhum. A gente entra porque é muito complicado. Olha, essa questão de fazer transplante ou, né, transplante, implantação, né, de pelos nessa inflamação por conta de ser área cicatricial é muito complicado. É uma briga muito boa. Os artigos, os artigos ainda batem na tecla de que não se deve fazer. Há uma briga muito boa. É uma coisa muito, a alopecia cicatricial, aliás, queda de cabelo num todo é um problema, né, Jana? Vamos falar que queda de cabelo é um problema, porque a gente vai começar assim, vamos começar do começo para a gente chegar lá no tema de hoje, né, com o que eu pensei para a gente conversar hoje, para a gente dialogar, na forma na qual eu pensei. Queda de cabelo é algo que o que mais tem é reclamação. Eu acho que 90% das pessoas que me procuram é por queda de cabelo. Uhum. E assim, a gente trata, a gente cuida. Olha, eu tenho clientes que elas fazem com médico ginecologista, com médico endócrino, muda a alimentação, acompanhado de nutricionista. A gente está fazendo um acompanhamento aqui com laser, LED. A gente faz um controle de queda, mas qualquer coisa, pico de estresse, euforia, depressão, emoção, qualquer coisa, ficou doente, cabelo despenca. Uhum. Então, cabelo é um marcador biológico. Pronto. Cabelo caiu é sinônimo de alguma coisa. E dentre tantos motivos de queda de cabelo, eu fiquei pensando, puxa, como é que eu vou falar de alopecia cicatricial? Que caramba, como é que eu vou pensar de alopecia cicatricial com essa... Como é que eu vou conseguir explicar de uma maneira rápida, sucinta? Uma coisa que é muito complicada até para o mundo cientista, né? Para o mundo da ciência, que é um mundo que eu sou apaixonada, e que tem essa dualidade, né, de opiniões, não opiniões. Então, assim, eu acho
que primeiro a gente pensa assim, o que é uma alopecia? Alopecia é perda de cabelo. Uhum. E existem dois tipos de alopecias. A gente tem aquelas alopecias cicatriciais e as não cicatriciais. Aí o que seria, o que é a diferença de uma para outra? Depende muito da reversibilidade, tá vendo eu? Se ela é reversível ou se ela não é reversível. Aí quando a gente fala de irreversível, quando a gente está falando de irreversibilidade, eu quero falar difícil, eu me embaralho, né? Irreversibilidade. Quando a gente pensa em algo irreversível, aí a gente está falando de cicatricial. Então, quando a gente pensa assim, um dano irreversível, onde um cabelo não cresce mais, aí a gente está falando de uma cicatricial. E quando a gente está falando de um dano reversível, a gente está falando de um dano não cicatricial. Mas como a gente falou na semana passada, o não irreversível, até que ponto? Porque a gente sabe que uma alopecia androgenética, né? Aquela calvície padrão feminina e masculina, quando não cuidada corretamente, quando a pessoa não dá essa importância para a sua queda de cabelo, para a sua saúde como um todo, ela não entende que o seu cabelo é um marcador biológico, e aí esse cabelo vai caindo conforme as inflamações vão ocorrendo, como a gente falou na semana passada, cria-se sim ali uma fibrose, e é onde a gente ficou com aquela dualidade, né? Se é reversível, se não é reversível, enfim. Voltando para o assunto de hoje. Então, a cicatricial, neste caso, ela é tida como irreversível. Aí, dentro da cicatricial, que também há um universo de alopecias, né, cicatriciais, aí a gente tem uma primária e uma secundária. Caramba, se eu ficar falando aqui de primária e de secundária são duas, mas se eu ficar falando de primária aqui, secundária são duas não, secundária são vários outros tipos, mas são mais fáceis. Mas se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar uma noite inteira abrindo de tantas que são. Ainda tem então, afetam caucasianos e afronegroides, né? Então, sim, o assunto, né? Sim, é um assunto muito longo que eu sou completamente apaixonada, né? E aí a gente tem a primária. Como é que a gente entende a primária? A primária é algo endógeno, né? É algo de dentro para fora. É algo que sobre você, sobre o seu corpo. E a secundária é de fora para dentro, é exógeno. Então, a primária é aquela que está acontecendo alguma coisa dentro de você, e a exógena, né? E a secundária é algo de fora para dentro. A gente fala E aí, da endógena nas mulheres menopausadas, né? Eu também, que a gente está falando da alopecia fibrosante, mas eu nem vou me atentar a siglas e a nomes, porque senão a gente pira todo mundo, né? Eu acho que é interessante, sim. É interessante a gente conhecer, a gente pode ir abrindo, tipo, lives falando de cada uma, porque eu acho interessante, porque se algum, primeiro para alunos, né, que têm dúvidas, que podem tirar com a gente, e também para algum, porque tanto eu quanto você, hoje a gente tem ferramentas e ferramentas diferentes, você hoje podendo trabalhar com aplicações, eu ainda não posso, então a gente consegue trabalhar melhor, né? Com essa forma, e é interessante que a gente fale, mas se a gente ficar atentado aqui a nomes, a gente vai ficar, ó, mas a menopausada é algo muito comum, que é a fibrosante frontal, e aí a gente percebe quando vão perdendo as sobrancelhas ainda, né, que vai caindo tudo aquilo em volta. Vai crescendo cedo. E vai crescendo, e é uma coisa assim, e ela é tida como uma alopecia, ela é primária. Uhum. E aí, assim, para diferenciar uma cicatricial de uma não cicatricial. Aí a gente volta lá no bulbo. O bulbo é aquela fábrica de cabelos, aonde os cabelos eles vão recebendo os nutrientes. Então tá ali na papila dérmica, que é no bulbo ali, a fabriquinha de cabelo, onde eles vão recebendo os nutrientes,
todas as ligações, todo o nosso corpo está fluindo por ali. Está vindo dali todas as informações para que o nosso cabelo cresça. Então, uma não cicatricial, a inflamação é no bulbo. A inflamação acontece ali que ela é acometida. Próximo à matriz, ali onde está acontecendo tudo. Para quê? Para que o cabelo cresça. E uma cicatricial, essa inflamação é no bulge. Aonde fica esse bulge? Antigamente, quando a gente fez faculdade, Jana, nem era falado do bulge, você lembra? A gente, na nossa faculdade, não se falava do bulge. Não é verdade? O bulge a gente veio escutar agora. São estudos recentes que a gente vem falando do bulge. Uhum. E o bulge, quando se descobriu o bulge ele foi, no primeiro momento, encontrado no músculo piloeretor. Gente, o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo, ele tem muito músculo. Por isso que quando você fica estressado, quando você fica enrijecido muscularmente, o seu couro cabeludo também é afetado. Porque a gente tem ali um músculo piloeretor que trabalha tudo isso. Então, quando você fica enrijecido, nervoso, tenso, isso também mexe com o seu cabelo. Então, vai ocasionar queda? Sim, também pode ocasionar uma queda de cabelo. Então, ali que é essa inflamação. Essa inflamação é no bulge. Aí pode ser de maneira endógena, como a gente falou, e essa maneira endógena, ela pode acontecer como? Que é de dentro para fora, que é a primária. Pelo estresse, por exemplo. Várias causas, uma delas é o estresse, que pode ocasionar o quê? Na perda do privilégio imunológico. Gente, olha como o estresse está relacionado com tudo. Hormonal? Tem a ver? Tem. Tem a ver genética? Tem a ver. Tem a ver com a falta de sono? Tem a ver. Tem a ver com alimentação? Tem a ver. Tudo isso influi. Mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Quem é você? Você se você não dorme, se você não se alimenta direito, se você não toma água, se você não está entendendo, se você não cuida dessa máquina, isso vai afetar, porque se é genético, porque a genética está envolvida, você tem uma predisposição a ter isso, e aí você ocasiona de não se cuidar, e aí a sua perda, você ocasiona o quê? Um nível de estresse que pode mexer com a sua perda do privilégio imunológico, que é onde o seu organismo, a partir de você ter uma genética, ele identifica o quê? Que o bulge, que as células que estão ali, elas são agressoras. Uhum. E elas atacam o quê? O seu folículo piloso. Atacam aonde? O bulge. Quem é o bulge que eu tanto falo em tudo isso? O bulge é onde ficam as células tronco do nosso cabelo. E aí é onde, quando a gente tem que o nosso cabelo ele é feito de fases. E aí existe a fase de crescimento, a fase onde ele recebe todos os nutrientes, onde ele está em crescimento, que é uma fase longa, varia. Varia acho que de 6 a 7, né, Jana? Eu não me recordo agora, acho que até 7 anos, não é isso? De 3 a 7, né? Varia de pessoa para pessoa, não é isso? E se está com a saúde perfeita. Né? Quando a gente percebe aí, pega a Xuxa. A Xuxa nunca teve cabelo comprido, né? Porque não passa. Deve ter uns 3 anos, 2. Máximo, né? Então... Varia muito isso, gente, porque o cabelo é feito de fases. E essa fase, que é a primeira fase, que é essa fase onde recebem os nutrientes, onde a papila dérmica está ativa, onde acontece a mitose, que são as divisões celulares, onde vão acontecendo todos os nutrientes, alimentação. Por isso é importante você se alimentar de uma forma correta. Por isso é importante você dormir, porque o sono é onde a gente... esqueci a palavra. É onde recupera as nossas energias. Esqueci já vou lá. Né? O ser humano faz fotossíntese de noite. Isso! Regenerador. Isso. Obrigada, Jana. Eu vou falando demais, aí você vai me ajudando. Então, o sono ele é regenerador. Então, se você não dorme, então tudo isso ocasiona na perda do privilégio imunológico. Se você tem uma genética para tal, tudo isso pode acontecer.
Aí eu estava na perda do privilégio imunológico, a gente... Ah, tá, lembrei. Aí o que acontece? Quando você entra nesse estresse, como cabelos são feitos de fases, o que acontece numa alopécia cicatricial? Acontece que quando você tem essa perda do privilégio imunológico, quando o seu organismo reconhece que o seu cabelo é que o folículo piloso ele é um agressor, que ele começa a te atacar, a gente aciona as células P, que são células inflamatórias. Então a gente faz o quê? O cabelo ele pula de fase, ele sai de uma primeira fase e ele vai para uma segunda fase. E aí essa fase que a gente chama de fase catágena. E aí ele vai para essa fase catágena e depois ele vai para uma fase telógena. Então ele adianta o processo. Isso ocasiona... Pode falar. A célula de replicação rápida, no caso desse ataque, o corpo fala assim, vou parar de replicar, vou ir para o repouso, que é para não piorar a situação, né? Sim, que aí aciona as células P, que é uma inflamação. E o que ocasiona isso? É o nosso NGF, que são o fator de crescimento. Você está inflamando ali, para de trabalhar. Então, a importância da gente cuidar de um todo é muito importante, né? Olhar para um todo é muito importante. E isso acontece, a perda do privilégio imunológico acontece em todos os tipos de alopécia, sim. Porém, depende do que o que a sua genética condiz. Se a sua genética é para uma alopecia cicatricial, é ela que vai te atacar. Se é para uma alopecia não cicatricial, aí tudo depende da sua genética. Mas o que eu quero dizer é que a cicatricial, ela não, a partir do momento que o dano foi instaurado, ela é irreversível. Mas a gente consegue reverter que o cabelo cresça? Não. Mas a gente consegue conter a inflamação para que essa inflamação não aumente. Aí a gente tem a primária e a secundária. As secundárias são de fatores externos, que é onde entra por inflamações, eu esqueci agora, já vou lembrar, a por tração e a por infecção. Eu vou lembrar, já lembro, já é tanta coisa, peraí que eu vou lembrar. Deixa eu ver se eu não fiz cola, aí eu vou esquecendo. Mas eu vou falar da por tração e eu já lembro da outra. E essa por tração, o que acontece nessa por tração? A gente vai, de uma forma externa, a gente também ocasiona um dano ao bulge, só que a gente ocasiona esse dano na derme. E de tanta aguda por tração, que é aquela por acidente, e a por penteado. É isso? Não é essa. É porque existem dois tipos de alopecia. Os dois tipos de alopecia. Eu já vou lembrar já. Daqui a pouco eu lembro. Deixa eu ver se eu anotei, que eu tenho umas coisinhas aqui. Mas eu já lembro já. Eu sempre esqueço. Eu falo, quem fala demais Se eu não fizer cola, eu saio falando igual o homem da cobra. Por isso, deixa eu ver. Eu vou lembrar já. Eu vou lembrar. Eu já vou lembrar. Tá, eu já lembro. Então, aí a gente tem as alopécias por trações e é umas que são é uma inflamação, mas eu já chego nela. E essas alopecias por tração é que a gente faz o que? A gente é estéreo, a gente ocasiona um dano à derme. E essa derme, de tanto ela ser tracionada, ou também a gente pode fazer por pressão, de tanto também ser apertada, de tanto você ficar apertando, boné muito apertado, para quem tem a genética para tal. Um boné quando você ocasiona pressão demais, a gente também pode ocasionar uma alopecia por pressão, que também existem hoje relatos disso, como a de tração. Só que mexer nessa alopecia de tração, quando a gente vai falar de aplique, quando a gente vai falar de trança, é algo muito... porque mexe com ancestralidade,
mexe com o seu rosto, com visagem. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Muita sutileza. Entendendo que alopecia por tração, o que a Jana falou, como você começou, eu achei interessantíssimo. E é isso, Deus colocou a gente com peso no cabelo. E realmente, quando você pesa mais, você está tracionando mais o seu cabelo, mais o seu folículo piloso, e aí sim você pode ocasionar uma alopecia por tração. Porque você vai causar um dano ali, você vai causar uma inflamação. E se você tem genética para tal, e você fica apertando, você fica apertando, você fica apertando, sim. Sempre me perguntam, bailarina pode ter? Ou é só em afrodescendente? Bailarina também pode ter. Ah, bailarina não faz balé? A gente faz, mas eu tô pensando mais que a gente sabe que a maioria, né, das pessoas que fazem balé são brancas, de cabelo liso. Também qualquer pessoa pode ter a genética. É que é mais comum em mulheres negras. Também tem uma genética envolvida? Também tem uma genética envolvida. Mas elas são as que acabam tracionando mais o cabelo. A atração de tanto você tracionar rabo de cavalo pode causar? Pode. Tudo isso, tudo que causa uma inflamação em couro cabeludo, de forma constante. Meu rabo de cavalo, se eu usar esse rabo de cavalo constantemente, do mesmo jeito, muito apertado, constantemente, eu também posso sofrer por uma alopecia por tração. Nos caucasianos é frequente o líquen plano pilar, né? Sim. Também é frequente nas menopausadas, né? Porque vai recuando, né? É a fibrosante. É verdade. Mas aí elas são endógenas, né? São algo de dentro para fora. Raça negra é aquela que dá aqui no topo da cabeça, eu esqueci o nome. Foliculite decalvante. Foliculite decalvante. Que é uma ela também mais da raça negra, né? Então, sim, cada raça tem particularidades, né? Sim, sim. Mas o bom é que quem dá diagnóstico é médico, nós tricologistas não médicos, a gente consegue conter essa inflamação, a gente consegue trabalhar com elas a partir de um diagnóstico, mas a alopecia por tração, a gente consegue trabalhar com elas a partir do momento que você consegue detectar. Então, se você começou essa inflamação, os sinais vem dor, o cabelo vai afinando, até a gente chegar à alopecia por tração, vem sinais. Você é contra? Aí perguntou para mim, mas você é contra mega hair? Você é contra esses implantes? Eu vou ser sincera que durante muito tempo eu era bem rígida com isso. Mas conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai estudando, principalmente a questão do visagismo, a gente vai entendendo o que a imagem diz. Eu não vou dizer para você que eu sou tão inflexível de ser contra, mas existem hoje profissionais que têm discernimento de que uma alopecia de tração pode ocasionar, né? O que pode ocasionar uma alopecia por tração. Existem hoje profissionais cabeleireiros que eles procuram estudar, eles procuram entender e eles procuram fazer de uma forma que não tracione a fibra. Eu concordo com... Pode falar, Jana. A gente pode entrar... Eu tô com uma mescla aqui de nutrição capilar. Então, que ela pode ser tanto microagulhada como injetada, né? Isso vai melhorar a condição, a saúde, a força do couro cabeludo do folículo piloso, né? E aí, no caso dos alongamentos, nós como terapeutas, a gente pode melhorar a condição, a força, né? Então, é como se eu estivesse dando uma vitamina para o couro cabeludo aguentar este peso, né? Então, a gente consegue. Mas enquanto tá com a inflamação, mas a gente primeiro precisa conter essa inflamação. Não, tô falando antes. A cliente resolveu usar Mega Hair. Né? Sim, tô entendendo. Tá? Independente da técnica.
vai ser amarrado, colado, com fita, independente da técnica. Ela pode entrar com a nutrição capilar para melhorar a condição e a força desse couro cabeludo para suportar o peso do mega hair, né? Interessante. Depois eu quero ler esse artigo aí, ou você me manda que eu quero conhecer. Isso eu não conheço. Mas eu acho que latanoprosta. Latanoprosta. Tem lidocaína, porque é intradérmico, né? Uhum. Não, mas depois eu quero entender a lógica, mas aí você me manda que eu quero entender, né? O porquê que o latanoprosta tá aí. Eu entendi, eu sei o porquê do latanoprosta, mas eu uso o latanoprosta, né? Eu entendo o latanoprosta para outro benefício, mas eu quero entender ele no injetável, porque eu não faço injetável, mas eu queria entender ele depois para cicatricial. Aí quero muito entender, muito, porque são coisas que estão no nosso dia a dia, né? Mas o que eu procuro fazer hoje, como também de tricologista a visagista, é entender o que você deseja expressar através da sua imagem. Eu não faço aplique, mega hair, nada disso. E se eu consigo que o meu paciente, cliente, ele consiga se desvincular, se eu consigo trabalhar com ele, que ele consiga se aceitar, eu acho bem melhor, porque ele vai ter uma vitalidade e um cabelo melhor. Mas se ele, mesmo assim, ele não consegue entender, ele não consegue se identificar através do espelho, isso eu estou falando ainda do aplique, nem cheguei nas tranças. Se ele não consegue se identificar, olha no espelho e fala, não sou eu, a gente sabe que a emoção, a depressão, o estresse, vai mexer ainda mais com ele, vai ocasionar o quê? Mais queda. E aí a gente vai procurar o quê? Um profissional que saiba fazer um aplique, que não seja tão apertado, que não seja tão tracionado. A durabilidade é menor? Mas tem que ser até menor, né? Porque tem que ser mais leve com mechas, quer dizer, tem que ser uma metodologia diferente. Acredito não, tenho certeza que não é mais com aquelas queratinas ou com aquelas ligas de ferro. Lembra aquela liguinha de ferro? De ferro. Nossa, você lembra daquilo? Ou Elastec? Aquele que costurava, era uma tela grossa e costurava, fazia uma trança na diagonal. Aquela trança mega apertada. Fazia uma trança na horizontal e depois vinha costurando aquela tela. Isso tem, há 30 anos atrás era desse jeito. E aí sabe o que eu escutava, Jana, daquela trança quando vinha assim, por exemplo, quando usavam as tranças aqui? Eu escutei de algumas pessoas assim, mas aí na área doadora. Gente, é porque assim. Então, tu tá ferrado. E vai fazer que pra doar onde não tem. Se você não vai ter área. Mas a gente... Exato, né? E sem contar que você está mexendo com a microbiota do couro cabeludo, você está alternando a microbiota do couro cabeludo, e isso pode ocasionar numa possível condenar e pode ocasionar uma possível queda de cabelo, né? Então condenando a área doadora. Aí lascou tudo. Exatamente. E aí, Jana, então hoje assim, não é que eu seja a favor da pessoa fazer mega hair ou que eu seja contra. Rafaela, eu procuro conversar com essa pessoa e falar, realmente é isso que você quer? Eu procuro mostrar para ela outro caminho. Mas se para ela não tem como, e se não está muito comprometido, porque a gente sabe que está um estágio muito comprometido, porque existem pessoas que estão com cicatriciais enormes de tração, já cicatrizou, e a pessoa insiste em fazer. Lembra aquela top model, Naomi Campbell?
Naomi Campbell? A alopecia cicatricial dela vinha aqui na nuca, atrás da orelha, assim, né? Era muito grande, ela quase não tem cabelo mais. Por isso que ela começou a usar as laces, né? As perucas mesmo. Sim, Pra usar alongamento tracionado, né? sim, sim. Então, é uma coisa que a gente percebe aí o quanto a imagem. Há um tempo atrás, gente, eu vou falar algo que eu não concordo hoje, tá bom? Mas eu vou falar da forma que eu achava. Antes eu achava que era ignorância. Mas hoje, entendendo melhor de visagismo, entendendo melhor da sua imagem, não, eu não enxergo como ignorância. É quem você é diante do espelho. Imagine você tá sem cabelo. A gente tem que entender quem é essa pessoa. Pode Você falar, Jean. tem que se sentir bem com o cabelo. Eu vou falar o meu caso. Eu fiz a transição, fiquei 5 anos sem fazer progressiva, usei meu cabelo cacheado 2 anos, mas eu não me achava. E aí eu alisei de novo. E eu tô feliz. Entendeu? Porque eu não me encontrava, né? Meu cabelo cacheado. Nunca tive vergonha do meu cabelo, até porque eu acho ele muito bonito, só que ele dá muito trabalho e eu não tenho tempo, né? E não me achava, e daí eu só me achava bonita a hora que eu tava com ele arrumado, que eu tava maquiada e que eu tava bem vestida. A hora que eu estava de dona de casa, eu não me sentia bem, né? Aí a autoestima começa a ficar afetada, né? Sim. Então, o julgamento, ele também entra no caso da autoestima, né? Da Sim. pessoa ter vontade de ter cabelo comprido e o cabelo nunca vai ser comprido, né? De ter bastante cabelo, né? A gente fala assim porque eu, você, né? A gente tem bastante cabelo, né? Então, mas para quem tem pouco cabelo, realmente, né? O alongamento para elas faz diferença na autoestima delas, né? Sim. Então, é importante a gente olhar com esse olhar e entender a importância Uhum. de ter um cabelo. Então, se eu vejo que não tem como, que é muito importante para essa pessoa, então qual é o segundo passo? Procurar um profissional responsável que entenda de tudo isso, que seja um profissional atualizado, que tenha hoje matéria-prima atualizada, que diminui o impacto, Uhum. né? Que seja favorável, que não vá causar totalmente, que não cause, isso é mentira, Sim. gente. Não vamos colocar, sabe? Não vamos inventar algo, não tem como. Mas algo que pode amenizar, porque a gente está falando de imagem. A ideia é melhor não, Uhum. né? Aquela coisa, um diabético. Meu namorado falou algo que eu achei fantástico, porque eu estou intolerante a glúten, não estou podendo comer glúten. Então, eu não posso comer glúten. É isso. Não posso. Porque se eu como, me faz mal. Um diabético não pode comer açúcar, porque se ele come, o que acontece? Faz Uhum. mal. É isso. Então, quando a gente. A ideia é, se você tem um problema, você está com uma condição de uma cicatricial, se você já está com essa inflamação, a gente consegue conter esses danos, a gente consegue diminuir. Já aconteceu a cicatricial por tração, já cicatrizou. A gente consegue que não aumente se a pessoa não usar mais. Entender, né? Mas se a pessoa não consegue, eu não mais usar o aplique, que eu digo nesse caso, né? Uhum. Mas você tá certo. Mas se a pessoa não consegue, aí a gente vai ter que ir para um plano B, um Sim. plano C. Aí é um profissional que procure qual seriam essas funções, como que é? Aí tem técnicas, existem técnicas hoje diferenciadas, Jana, que eu acho bem legal. Por exemplo, se você faz sempre uma bailarina, por exemplo, se ela sempre faz um coque aqui, a ideia é que ela não faça só um coque aqui, ela faça 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 um coque aqui. Ela vai mudando essas formas para quê? Porque você vai mudando o lado e você não vai Uhum. tracionando. Não seja tão apertado. Quando você faz um aplique, é a mesma coisa. Não vamos fazer um aplique tão intensificado, tão forte, mas a gente vai fazendo apliques em lugares diferentes, Uhum. uma menor proporção, e aí a gente vai conversando. Vejo o Rafa, lembra do Rafa?
eu não lembro o sobrenome dele. Ele trabalha com aplique e eu vejo assim, o trabalho dele é incrível. Ninguém fala que a cliente está com um aplique, porque é muito fininho. Eu Uhum. não traciona, né? Vai causar o peso? Vai causar o peso. Mas eu vejo que ele tem um trabalho de excelência, né? Nesse caso. E ele até coloca 200, 300 gramas, é bastante. Né? Quando a gente vai Uhum. A gente vai mostrando. falar que não vai causar um dano, não tem como, mas é um dano menor. Sim, sim. Então, o trabalho dele é um trabalho assim, eu não tenho paciência para esse tipo de trabalho, mas eu pago um pau para quem faz nesse nível. Nesse nível. Eu não trabalho, Jana, por ser tricologista, é algo que vai contra o que eu prego. Uhum. Mas hoje eu consigo olhar para um todo e não fico com aquela coisa, não, não, não. Uhum. Aí a gente tenta abrir caminho, a gente tenta conversar e tenta negociar. Sim. Se a pessoa realmente não consegue ficar sem, não consegue abrir mão de colocar um aplique, então nós vamos partir por uma pessoa responsável, que saiba fazer. Aí a gente indica o Rafael ou outros profissionais que tenham todo esse cuidado. Eu também tenho uma amiga, a Ruth Vidal, ela também trabalhou muito tempo com isso, eu acho que ela ainda trabalha. Eu tenho amigos nossos da faculdade que ainda trabalham com isso, mas são responsáveis, são atuais. Eles sempre falam, não é que não causa um dano, mas é um dano menor pela responsabilidade que se tem. É como alisar um cabelo também, é como descolorir um cabelo. Causa dano? Ocasiona um dano. A fibra e também o couro cabeludo. Coloração. Ocasiona? Ocasiona. Só que a gente procura o quê? Usar produtos menos abruptos, menos agressivos para lesionar De menos. qualidade, né? Então, Beleza. hoje a menina perguntou para mim assim, Jana, qual programa, a manicure lá do salão, qual progressiva bem baratinha você me indica? Eu falei, nenhuma. Bem baratinha, nenhuma. Ah, de perfumaria, não sei, eu não compro produto em perfumaria, então não conheço, não sei, né? Loucura. É isso, a gente vive isso, né? Qual você me indica? Fica nesse cabelo, um cabelo que não precisa, né? Pois é, E aí a gente fica mais chateado ainda, porque é um cabelo que não precisa. não precisa. Vai lesionar, vai causar dano, vai mexer com a microbiota do couro cabeludo, e aí vai trazer queda, inflamações, e aí tudo bem, a gente é terapeuta e a gente cuida. E aí a gente vai na trança. A trança é um assunto muito delicado. A trança, ela mexe muito com ancestralidade. A trança tem toda uma simbologia. Então, para falar disso, a gente tem que ter um certo cuidado, um certo carinho. Então, eu tenho muitas clientes que fazem trança, né? Que podem, né? Fazem a trança. E eu converso muito com elas. Então, a questão é, elas me perguntam, clientes, e em aula também, eu tenho um cuidado, assim, a gente tem que ter um cuidado em fala, como você se posiciona. Por quê? A trança pode causar alopecia de tração? Pode. Ocasiona? Ocasiona. Temos exemplos? Inúmeros exemplos. Você já falou, Naomi Campbell e tantas outras, que de tanto fazer aquelas tranças apertadas, a gente sabe que vai ocasionando uma atração. O que é isso? É uma inflamação endógena que afeta a derme, onde fica ali, né, o folículo piloso, a gente atinge o bulge, ocasiona essa inflamação e vai fazendo. O que a gente sugere? Como é algo ancestral, como é algo enraizado, como é uma cultura, porque a trança é cultura, a trança é algo que fala muito sobre si. Então eu não posso chegar mexer numa cultura milenar, eu não posso chegar e falar simplesmente, chegar para um grupo de mulheres que a avó fazia, a tataravó fazia, a mãe, e aí falar, você não pode fazer. Como que a gente vai. Mas pode ocasionar. Sim, você pode ficar sem cabelo, sim. Aí entra a nutrição de couro cabeludo. Ótimo.
Fantástico. Jana, isso eu quero saber. Fala aí sobre. Deixa eu terminar aqui meu ponto de vista e você vai falar da sua nutrição. Porque eu tô amando saber que eu posso contribuir ainda mais com isso. Porque é tópica, né? E eu acho que a gente precisa cabelo a gente trata sistemicamente e tópico. E aí, o que que acontece? Quando a gente está falando de tranças, o que que eu sugiro para elas? Mudem a forma de fazer, mudem o jeito de fazer. Um dia você faz um pouco mais largo, um dia você faz um pouco mais fina. Façam caminhos diferentes, né? E um dia você faz para cá, no outro você faz para trás, no outro. E sempre de uma forma não tão apertada, uma forma um pouco mais leve, mais suave, para que não tracione tanto a fibra, para que a gente não cause uma inflamação. Então, é isso que eu indico para elas. Antes eu era um pouco até mais incisiva. Não, por que não? E hoje, com a maturidade, a gente entende que tem uma ancestralidade. Então, eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa. Vou dar um exemplo. Existem algumas religiões que elas não aceitam sangue, doação de sangue, né? Estou indo para um outro assunto para chegar nesse. E eu não posso chegar para uma pessoa e falar, né, para um filho que acredita nisso, que o seu pai está ali e o seu pai, para que sobreviva, precisa de uma doação de sangue. Eu não posso chegar para um filho e falar, mas que ignorância, você precisa aceitar. Não, é um absurdo isso. É uma cultura, é uma fé, é uma ancestralidade, é o que ele acredita, é a fé, é o que ele acredita. E a trança é diferente ainda do aplique. A trança tem isso, a trança tem fé, tem ancestralidade, tem tudo um contexto lindo por detrás. Então eu não posso chegar para uma mulher que carrega muitas coisas por detrás para falar, não faça trança. Não é? Então, aí a gente entra com tudo isso. Além de tudo isso, a gente sabe de tudo isso, a gente trabalha com a terapia capilar para que a gente possa. Faz a trança, mas a gente nutre. A gente trata como terapeuta e a Jana vai fazer o quê? Nutrir. Fala aí como que é, que eu já falei demais. A gente entra aí na parte de nutrição que eu falo assim, você não hidrata a sua pele? Do corpo, do rosto, né? Passa o creme, passa o hidratante, passa o óleo com óleos essenciais. Você não trata? Couro cabeludo é pele, gente. Né? Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer um skin booster no rosto. Skin booster é o quê? É uma super hidratação injetável. A gente pode fazer uma super hidratação injetável ou microagulhado no couro cabeludo, né? Bacana. Trabalhar com injetável ou com microagulhado. Eu posso entrar aí com óleo essencial, né? Então, a gente tem os óleos essenciais anti-inflamatórios, né? Então, óleo de mento, patchouli, óleo de rosas, né? Junto com as argilas, argila preta, argila rosa, para trazer essa nutrição. A gente pode entrar aí com ozônio, né? Então, pode entrar com ozônio no formato de bag ou até no injetável, ozônio injetável, né? Então, a gente trabalha aí com as terapias regenerativas, né? Então, o terapeuta capilar, ele pode trabalhar com as terapias regenerativas anti-inflamatórias, né? Tanto no tópico, no microagulhado e no injetável. Então, as mesclas, a gente fala de mesclas aqui, eu posso trabalhar injetável ou microagulhado. Quando eu falo no tópico, eu vou falar dos sérums, dos tônicos da argila com o óleo essencial, o óleo vegetal com o óleo essencial, né? E aí a gente tem os lasers, né? Então eu entro com laser, Lavian. Lavian já é uma coisa nova. E o Jefferson estava estudando sobre o Lavian para couro cabeludo. Aí a gente tem que perguntar para ele, universitário. Né? Então, existem muitos tratamentos que nós, terapeutas, podemos aplicar na parte regenerativa e nutritiva. Então, pensando, se eu hidrato e nutro a pele do meu corpo e do meu rosto, por que não tratar e nutrir a pele do meu couro cabeludo? Exato.
concordo, é isso mesmo. A gente precisa nutrir, porque eu penso assim, o couro cabeludo é onde a gente vai semear, não é verdade? Você não tem uma árvore bonita se a gente não tem um solo bom, com bons nutrientes, bem nutrido. Você não tem uma plantação com nutriente, com todos os seus nutrientes, se esse solo não é nutrido. Então, o couro cabeludo é o solo do cabelo. Você quer cabelo bonito? Cuida do couro cabeludo. Se você não cuidar do seu couro cabeludo, você não tem cabelo bonito. A gente, através da nutrição de couro cabeludo, a gente consegue, inclusive, fazer com que esse cabelo nasça com um diâmetro um pouquinho maior. Então, você pode ter um mais espesso através da nutrição capilar. A gente fala de nutrição também, a gente pode a nutrição que a gente come. Um alimento que é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em biotina é banana. Então, faça o teste. Tá com a unha fraca? Come banana todo dia. Você vai ver que em uma semana sua unha já tá forte. Né? Uau! Muito rica em biotina. Banana, ovo e fígado. Né? Então, alimento, não gosto de fígado? Eu adoro acebolado. Então, são alimentos que trazem essa nutrição pro cabelo, né? Então, eu sou muito favorável à nutrição de dentro para fora e de fora para dentro. É isso. A gente precisa tratar de forma sistêmica, para que sistêmica também, aí com a ajuda de um nutricionista, sim, com a ajuda de um médico para que possa tomar remédios, né, vitaminas, isso tudo com a ajuda de médicos, não é o que a nossa... não é o que o nosso diploma a gente trabalha de forma tópica, a Jana agora pode fazer injetáveis, eu ainda não, eu só posso trabalhar com microagulhamento, e aí, de forma tópica, a gente consegue também, por quê? Porque também chega no sistema, a gente coloca na corrente sanguínea também. Então, é muito importante trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro. Cicatricial, a gente consegue reverter? Não, é irreversível. Mas o que acontece é que, dependendo do estágio que está a inflamação, a gente consegue conter a inflamação com todos esses benefícios que a Jana falou. Nutrindo o cabelo, cuidando da inflamação. Tudo isso a gente consegue conter da forma na qual a Jana falou agora. Então, a gente pode diminuir. Tem cura? Não. Mas se você cuidar para sempre, legal. Se você não escova o dente, o que acontece? Vai cariar. Cabelo, você tem que ter os cuidados diários. Couro cabeludo é uma plantação. Você quer cabelo bonito? Cuide da saúde do seu couro cabeludo. Tem que prestar atenção em uma série de coisas. Quer usar mega hair? Quer usar apliques? Eu não sei nem se usa mais o termo mega hair. Eu acho que é implante. Sei lá como é que fala, não sei. Alongamento, né? Alongamento. Quer usar alongamento de cabelo? Ok. Rafaela, você é contra? Também não sou a favor, eu também não sou contra. É sobre tudo aquilo que a gente falou. Vamos procurar um profissional responsável, que entende, que sabe o que está falando, que tracione menos. Agora, dizer que não causa alopécia, a gente não vai negar. A gente também não vai aqui mentir. Sim. Ok? Vamos voltar para a trança. Trança tem toda uma ancestralidade. A gente é contra? Não. Mas se você pode fazer a trança com todo um respeito, a gente não vai esquecer da cultura. Na semana usa o turbante, na outra semana usa o black, né? Vai intercalando, né? Isso também é muito importante. E isso, fantástico. Usa o black, usa de várias formas, e aí a gente vai conseguindo o quê? Para que não ocasione nessa inflamação. Rabo de cavalo. Usa o rabo de cavalo muito apertado? Poxa, precisa mesmo usar um rabo de cavalo muito apertado? Sempre no mesmo lugar? Se você ficar usando o rabo de cavalo para todo sempre, da mesma forma, que nem eu, vou prendendo aqui uma vida inteira, só aqui, só aqui, só aqui, sim, eu vou ocasionar uma alopécia por tração também. Certo? Então, a gente tem a alopécia primária, a alopécia secundária
que eu digo cicatricial. As primárias são aquelas de dentro para fora, as secundárias de fora para dentro. E eu lembrei qual era a outra. Ah, eu falei que eu ia lembrar. É a alopecia infecciosa, Jana. Quando a gente tem algum tipo de Sim. infecção, quando a gente sofre por queimadura. Tricotilomania também causa uma alopecia por tração. Aqui na minha cola, tricotilomania. Aê, viu? Pessoal, É muita coisa, muita informação. Eu só fiz só essa colinha aqui só. Você fez várias. a pessoa que tem mania de ficar assim, ó, fazendo isso daqui. Eu não tô vendo você, ela mas vocês estão puxando o cabelinho de baixo, assim, ó. Sabe quando fica puxando o cabelinho de baixo, assim? Sim. Isso, e a pessoa arranca e tem gente que come. Aí precisa, são distúrbios que também precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Por isso que eu falo, cabelo é um marcador biológico, precisa de ajuda. A gente não trabalha sozinho. Exatamente. Mas eu acho que deu para a gente entender assim, alopecia, deu para entender, existem dois tipos. Alopecia é perda de cabelo, certo? Alopecia e alopécia, as duas formas estão corretas, é uma perda de cabelo. Pode ser temporária, pode não ser temporária, depende muito. E tudo a gente pode, e tudo assim, reversível até que ponto, né? Mas tudo a gente consegue melhorar se a gente cuidar da nossa saúde. Então, é de suma importância que a gente cuide da nossa saúde, alimentação, sono, atividade física, estresse, tudo isso a gente consegue. Nossa, é tão fácil, né? Falar de estresse quando não tem filho adolescente. Eu tenho uma filha adolescente. Então, assim, o estresse vem mesmo. Mas como é que você lida com as suas emoções? Então, a gente precisa também lidar com isso. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Gente, hoje não é vergonha que você procure um psiquiatra, porque da mesma forma que eu tenho hipotiroidismo e ninguém vê e tá aí o hipotiroidismo, da mesma forma que hoje eu sou intolerante a glúten, a pessoa também pode ter um problema neurológico, isso não faz dela de uma condição que eu nem gosto de falar certas palavras aqui, porque eu não gosto dessas condições. Também pode causar um transtorno. E aí, quando você acerta esse transtorno emocional com remédio, gente, a gente vive uma vida normal. Se eu não comer glúten, eu vivo uma vida feliz para sempre. Se eu tomar meu remédio de hipotiroidismo, eu vivo uma vida super feliz. Então, por que não tomar um remédio psiquiátrico que vai te trazer uma felicidade e que também pode contribuir para não cair no seu cabelo? E para não comer o folículo piloso que você puxa e come. Então a gente tem a ciência a nosso favor aí, a gente tem que utilizar, né? A palavra de Deus fala que Deus deu a ciência ao homem, né? Então ele é uma ferramenta, o homem é inteligente, né? Para usar a ciência para o bem, né? Para a saúde, para o desenvolvimento, né? Então a gente tem sim que utilizar de todas as ferramentas. E aí eu tenho uma sugestão para o tema da semana que vem. Bora! Alopecia em pessoas bariátricas. Nossa, legal! Daí vou ver se eu consigo convidar a minha amiga, que ela é mestre em psicologia, e a dissertação dela foi sobre pessoas bariátricas. Uau! A gente pode ficar de camarote, então, deixando ela falar, para ela explicar. Vai ser interessantíssimo. Convidar ela, se entra na agenda dela, porque ela foi a tese dela, foi sobre os impactos da cirurgia bariátrica, né, na parte emocional, e daí a gente pode entrar com os efeitos da queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica. Sim, e ocasiona muito. E uma vida inteira, se a pessoa não cuidar, é uma vida inteira. Eu percebi, você não tá me vendo, mas sabe a costeleta, o cabelinho aqui, perto Sei. da orelha? As minhas clientes bariátricas, todas elas perderam cabelo nessa região. E eu fico me perguntando por que essa queda não sei te responder agora. Eu sei que a queda ocasione muito, agora aqui eu não sei te responder. Eu sei que a queda há de eterno, foi uma coisa que né?
observei em todas elas a queda nessa região da costeleta. Eu sei que porque a gente não vou dar spoiler aqui agora de falar de bariátrica e de inflamação. Mas a de eterno, eu não sei te dizer por que da costeleta. Mas eu sei dizer, eu sei que a de eterno, a partir do momento que a pessoa é bariátrica, é para todo sempre. A pessoa precisa cuidar da queda da saúde capilar, assim como a saúde como um todo, porque essa pessoa vai ter queda de cabelo. Ah, vai conter. Gente, não tem como. Precisa cuidar. É como uma pessoa com alopecia androgenética. Se ela não cuida, o cabelo cai. Então, ela precisa cuidar para sempre. É a mesma coisa com bariátrica. Fez bariátrica, ad eterno. Mas eu não vou dar spoiler porque é da semana que vem. Agora, a pergunta daqui, porque eu sei que quem perde costeleta é fibrosante. Então, a alopecia fibrosante, que é um tipo de cicatricial, é uma das características, é quando a gente perde a costeleta. Da bariátrica, eu vou reparar, vou estudar, vou ver se tem algum artigo científico que fala até sobre isso. Se você tiver cliente bariátrica, pergunta para ela onde ela acha que ela perdeu mais cabelo. Eu reparei nas minhas clientes. Essa perda de cabelo aqui na parte da costeleta, aqui, ó, pertinho da orelha, assim. Vou reparar isso, Jana. Vou reparar. Observe. E aí, então, semana que vem, bariátrica. Das mulheres e homens que tiveram alopecia pós-bariátrica. Fechou. E eu vou ver para falar com a gente, porque ela fez na Santa Casa o mestrado dela, né? Show! Show! Ela é mestre em psicologia. Ana, deixa eu falar. Sabe qual vai ser minha próxima graduação? Ah, meu Deus, que medo! Eu vou fazer nutrição. Bacana! Decidida. Então, eu acho legal. Vou fazer. Decidida. Eu não vou entrar nesse semestre, porque eu estou terminando meu MBA em tricologia. E aí a próxima graduação é nutrição. Eu achei que você ia fazer medicina. Medicina, eu tenho uma filha adolescente, não dá. Uai, tem que entrar nas públicas. Então, mas se eu for fazer medicina, eu tenho que ter uma pessoa para me bancar. Eu tenho que bancar minha filha, não tem condições. Porque por mais que eu entre em faculdade pública, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, né? E aí eu tenho que cuidar da minha filha, então não dá. Se eu tivesse um suporte financeiro, com certeza eu entraria, faria uma medicina que é um sonho, né? Medicina e depois ir para dermatologia e para tricologia, aí sim ser a doutora Cabelo. Mas não dá, então a gente faz o que dá. E a nutrição eu acho que é uma coisa muito legal, porque o cabelo está muito relacionado com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Com tudo. De forma sistêmica, enfim, tem tudo a ver. Então, a gente consegue, inclusive, conter inflamações no corpo cuidando da alimentação, né? Sim. A minha irmã tá com câncer de mama, né? E ela eu falo que ela é a Zé inflamação agora. Tudo para ela inflama, né? Beber água, isso aí. Ficar pro sol inflama, tudo inflama, né? Fala para ela tirar o glúten. Então, ela tá tratando no Pérola Byton, né? Então tá bem assistida, graças a Deus. Já operou, já tirou, né? Mas tudo dela é inflamação. Então ela fala, não, câncer é inflamação. Então a comida é inflamação, tudo inflama agora. Né? Mas ela tá certa. E aí ela tá tratando com nutrólogo, com nutricionista, né? Tá fazendo uma dieta bem rigorosa, assim. Emagreceu já, né? Por conta da inflamação. Você tira os alimentos que te inflamam, né? Então a pele melhora, o cabelo melhora, tudo melhora, né? Tudo melhora. Ai, que bom. Que bom que ela tá ficando bem. Que bom que tá tudo certo. Jana, adorei nossa live. Eu só fico triste que eu não consigo te ver. Ai, eu não consigo ficar aqui falando sozinha. Parece que eu tô dando aula. Quando eu dou aula online, eu falo sozinha também, né? Porque fica todo mundo desliga a câmera. Isso, eu tô falando de propósito aqui na live, porque se tiver aluno meu, liga a câmera. Eu odeio falando sozinha. Fica todo mundo ali e a gente fica ali falando sozinho. Então eu tô me sentindo aqui dando aula. Pelo menos eu te escuto, né? Mas em aula
fica assim, tudo escuro, emudecido. Gente, adorei! Mais uma semana de live, mais uma meta Ai, cumprida. Quem não lembrando, assistiu, assiste depois. lembrando que a alopecia por tração a gente consegue tratar com baixo custo, que é o que eu estava falando, Fala aí, Jana. dos óleos vegetais, do microagulhamento que, né, a gente consegue com baixo custo, com baixo investimento, a gente consegue sim trazer um tratamento para esse tipo de condição. Certo, pessoal? Semana que Beijo. vem nós vamos falar sobre bariátrica e queda de cabelo. A Ju Uau! tá com a gente. Qual será? Até eu quero escutar sua amiga falar. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Semana que vem, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tira foto! Na foto, Mas que é boa! cadê o print? Faz pose. Foi. Foi, eu posto lá e te marco. Uhum. Beijo! Tchau, gente. Semana que vem.